Fala molecada, eu sou o Bruno Malavolta, este é o canal Papo de Mala. E tô aqui hoje com a nossa convidada, Sofia Corso. Sofia. Olá. Pra dizer pra você que Barbie... Não é Barbie Girl, não, é só Barbie. O filme da Barbie é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Melhor que todos os Clint Eastwoods juntos. Que exagero. E a Sofia veio aqui só pra falar que não é. Não é o melhor filme que eu já assisti na minha vida, é um filmaço. Greta entregou tudo, mas não precisa exagerar que é o melhor filme que você assistiu na sua vida. Galera, eu trouxe uma crítica de arte pro canal só pra dizer pra vocês que, pra mim, Sofia, sinceramente, eu achei que o filme da Barbie é tipo um Cezanne do cinema. Pois é. Cezanne do cinema. A Sofia não gosta nem do Cezanne aqui, dirá do filme da Barbie. Mas vamos lá. Eu gostei do filme da Barbie, achei um filmaço. Muitas camadas. A gente falou sobre isso. Várias camadas. Parece um bolo de casamento. Isso. Aí, tipo, por que eu falei Cezanne? Porque, pra mim, esse filme, ele trabalha com a luz de um jeito que eu nunca vi ser trabalhado em filme nenhum na minha vida. Assim, tipo, o que o Cezanne é pro mundo das artes? É o momento em que tudo vira cor, né? Não é mais maçã, é cor. Não é mais árvore, é cor. Né? Não é mais a folha, é o verde, é a cor. E o filme de hoje, cara, graças às novas tecnologias, né, a novas câmeras, técnica de iluminação, computação gráfica e tal, eu achei que virou um filme sobre cor. Tudo era cor. Não interessava se era computação gráfica, se era ator, se era... ficou tudo plástico, entendeu? Mas é o Plastic World. Exato. E aí eu achei que nesse sentido foi um filme que, assim, pra mim, demonstrou um cinema que de fato tá num outro patamar, assim, como se de fato o cinema tivesse se incorporado de novas tecnologias e virado uma outra coisa. Foi o que eu senti. Eu acho que essa tendência hiperrealista do cinema, ela já tá vindo tem um tempo. E por incrível que pareça, goste você ou não, quem iniciou tudo isso foi o Christopher Nolan. Inclusive, Oppenheimer tá aí, né? Não assistimos ainda. Não vimos ainda. Mas precisamos tá aí. fazer comparação. E o Christopher Nolan começou tudo isso com Batman. Essa estética hiperrealista pra dar uma conotação mais trágica ao cinema. Ao mesmo tempo que coloca o absurdo como uma linguagem possível pra se tratar o real. Então, Barbie é isso. Ela é o completo absurdo, mas que ela consegue falar sobre o real mais do que o próprio, digamos assim, um filme que trata o real em si. Ela vai na fantasia, ela vai nesse mundo de plástico pra falar sobre o real, mais do que um filme que trata do cotidiano. Você tá me entendendo? Sim, então. Na verdade, é aí que tá, né? Essa coisa do hiperrealismo descamba pra surrealidade. Descamba pro absurdo, na verdade, né? Surrealismo não, né? Surrealismo não. Então, é tão real que se torna absurdo, né? Isso. A estética do absurdo. Uhum. Só que aí tem um detalhe, né? De fato, esse absurdo na estética do teatro, por exemplo, do Ionesco, é um absurdo que ele é uma alegoria da realidade. E Barbie fez isso muito bem, né? Tudo ali é de plástico, porque é uma grande alegoria da realidade. E o filme termina, pra quem, né, for ver, termina, não vou contar o spoiler, né? Mas termina com muita luz, muito branco, tratando a Barbie como uma ideia. E aí eu lembro do Dante, que o pessoal fala, né, que tipo, o inferno de Dante é genial, o inferno é massa e tal. E os críticos falam assim, não, o inferno de Dante é massa, mas o inferno de Dante é humano. O mais massa é o paraíso, porque o paraíso ele teve que inventar, e o paraíso é só luz. E aí eu achei louca a estética do filme hoje por causa disso. Eles inventaram um universo paralelo feito de plástico. É uma boneca de plástico tendo uma crise existencial. E uma crise existencial que vem da empatia. Aquela que achou que era uma criança que estava brincando com ela, tá ali também tendo uma crise existencial e ela precisa ir para o mundo real para resolver isso. E chegando lá, ela vê que não era nada daquilo que ela imaginava. Inclusive, essa é a grande questão irônica do filme, em que o filme começa com a narrativa, a narradora, dizendo assim, as coisas já foram todas resolvidas, não tem mais guerra de gêneros, não tem mais briga entre o feminismo ou o feminino e o masculino, tudo já entrou numa grande harmonia. Sendo que, aí ela fala, né, pelo menos em Barbie Land. E aí, quando vai pro mundo real, ela percebe que, na verdade, existe uma grande inversão de valores. E aí que vem a melhor parte do filme, que é por isso que, inclusive, teve tanto chororô na internet, meu Deus Teve do céu. chororô? Sim, até o cara do Campari. Sabe o que o cara do Campari falou? Não. Ele disse assim, sabe como é que eu decido agora se eu vou sair com uma mulher ou não? Perguntando pra ela se ela gostou do filme da Barbie. Se ela responder toda empolgada, eu não saio com essa mulher nunca mais. Então aí tem toda uma crítica da masculinidade, dos red pills, né? Desse grande mundo masculino ressentido
que se tornou a internet, o Twitter. Tipo assim, galera, eu tenho 35 anos. Eu vou mandar uma real, muito real, tá? E se você não é meu convívio pessoal, sofra as minhas falas como você achar melhor. Eu sinto um abismo entre a minha geração e a geração de 10 anos atrás. 10 anos antes de mim. Então, tipo, os caras têm 45 hoje. Pra mim, eles estão mais próximos, os que têm 65, 75, 85, do que de mim, que tem 35. E de mim pra baixo, a coisa dá uma melhorada. Então, assim, basicamente, eu acho que houve, de fato, uma grande mudança, uma mudança muito grande social, o que deixou os homens em crise com a masculinidade, e isso, os homens de 30, 40 anos e tal, e isso legou pra gente hoje, os nossos alunos, em grande medida com 15 anos, 16, que acabam tendo referência de homem no avô e no bisavô. Porque o pai dele tá em crise de masculinidade, o pai dele não sabe mais o que ele é. O avô, ele acha que sabe o que é ainda. O avô vai lá, corta madeira, entendeu? Mata o cervo e coloca no espelho. Corta madeira. O avô dele arruma o Fusca com alicate, tá ligado? Assim, no dente. Mas dá pra arrumar um Fusca. Dá, mas só se você for um homem. E tipo assim, o pai do moleque não sabe fazer. A questão, eu acho que é um pouco mais... sofisticado? Talvez assim, a questão é que no roteiro, a Greta, né? A Greta, a nossa querida diretora, ela vai em questões muito básicas e ao mesmo tempo muito presentes na vida de uma mulher e na forma como o homem geralmente se comporta diante de nós, tanto para nos seduzir, para nos conquistar ou para nos rebaixar a um patamar de inferioridade. Então, a cena daquele que toca o violão e a mulher fica lá olhando, e 4 horas depois ele tá cantando a música no violão e ela tá lá admirando. Ou então a melhor parte, que é as do mansplaining. Gente, aquela parte... pra você demonstrar e chamar a atenção de um Ken, é só você chegar e dizer assim, e dizer que você nunca assistiu O Poderoso Chefão. Porque ele vai querer te explicar todo o filme, todas as cenas do filme e querer ver todo o filme com você. Isso vai demandar um tempo bastante longo pra poder fazer aquele plano delas ali. Então essa questão de que o homem ele se coloca como o grande ser, o central, de que tem todo o conhecimento e detém de todas as formas de resoluções dos problemas, se torna uma grande falácia quando a gente se depara num cotidiano, que é o cotidiano brabo mesmo, da mulher ali do dia a dia, acordando todo dia de manhã, que tem um namorado que não sabe lavar um banheiro, entendeu? Então ele consegue arrumar um Fusca com um alicate, mas na hora de lavar um banheiro, nossa, eu não sei lavar banheiro. Na hora de colocar a roupa pra lavar, nossa, eu não sei botar a roupa pra lavar. Então assim, meu bem, se você sabe fazer essas coisas mirabolantes, como entender a estética do Coppola num filme barroco como O Poderoso Chefão, você dá conta de lavar um banheiro. E aí você tem toda essa... É uma construção que a gente tem de pensar sempre como psicológica, né? Então, os homens pensam muito como psicológica. Tipo assim, não, as mulheres são psicologia de Vênus, os homens são de Marte e tal. Mas o filme deixa muito claro que é uma questão discursiva. Então tem toda uma construção discursiva do mundo masculino que coloca a mulher como objeto de admiração, contemplação da beleza, da virilidade e de quanto os homens são incríveis, né? O filme, de fato, ele mostra isso de uma forma patética. E eu acho que é essa questão dos Red Pills, porque todo o movimento reacionário está em reação a um progresso, um progressismo, né? Todo o movimento reacionário não surge do nada. Os caras estão sempre reagindo a avanços que já aconteceram. Então, assim, o filme deixa muito claro o quanto esse discurso ele é ridículo. Ele não tem mais espaço e que nem mesmo no mundo das Barbies aquilo é legal. Então, no mundo das Barbies, a mulher ela tá no comando porque isso é óbvio. Porque isso é óbvio. Não é porque elas querem dominar o mundo, ou porque quando o mundo for feminista, cenas como essa serão normais, como uma presidente negra, mulher. Não é bem isso, é porque é óbvio, toda noite é Girls' Night. E aí, quando o Ken chega no mundo real, digamos assim, no real, porque, gente, a grande sacada desse filme é que ele continua sendo um filme. E toda essa histeria masculina na internet que eu vi sobre o filme da Barbie, é sempre bom lembrar pra essa galera
que é só ficção. Ali é uma proposta de análise, de crítica, justamente para embasar discussões como essa daqui. Não vou ver o filme, não deixarei minha filha ver um filme. Eu vi esse comentário também. Não vou deixar os princípios cristãos estão sendo colocados em xeque no filme da Barbie por causa da sexualidade. E eu Mas vi. A primeira cena é muito forte, né? Pra quem for ver lá no cinema ou já viu, a cena dela com as bonecas quebrando e tal. Muito brincando boa. com 2001, Inclusive, né? 2001 Odisseia no no Espaço. Que é uma cena totêmica, né? É uma cena, como é que chama os cavadores de imagem lá? Os iconoclastas. É iconoclasta. Aquilo sim quebra todo o ocidente cristão, destrói Não, e baseado tudo. num filme que é um clássico. Masculino. Mas um clássico do cinema. E masculinaço, que é justamente pra poder perguntar assim, onde estão os clássicos? Qual que é o lugar deles em 2023 na contemporaneidade? O que Kubrick, que fez um filme nos anos... Eu vou chutar aqui, me corrija na legenda se eu estiver errado, mas o filme acho que dos anos 60 tem a contribuir para poder falar sobre a Barbie em 2023. Que é aquela cena icônica dos macacos quebrando o pau, aquela coisa toda. E aí a gente demonstra-se que a contemporaneidade, que tá nessa reciclagem de linguagens anteriores, ela vem como uma forma, desculpa aqui o meu francês com a minha tese de doutorado, que eu também tô batendo cabeça igual os macacos primatos, que é a minha tese de que essa forma da linguagem, ela retroceder e ela volta e ela vai, e ela nessa gangorra de disputas discursivas, nesse axé, mas nessa gangorra de disputas discursivas e de temporalidade, é uma forma de reinventar e de elaboração, inclusive extremamente metalinguístico, da nossa própria crise da masculinidade. Então ela vai numa cena profundamente viril e masculina, que é um animalesca fálico, né? e fálica. Eu adoro aquela parte que o Ferro falou isso. Falou assim, não, mas as mulheres estão aqui, elas tiveram 2 nos últimos 400 mil anos para poder conduzir esse prédio fálico. Inclusive a figura do Will Ferrell ridicularizada daquela maneira, só ele podia fazer perfeito, maravilhoso. Aquela gravata rosa, me chame de mãe, ela... Não. E aí tem a coisa do fálico, que é do mundo técnico, né? Esse mundo técnico que é tecnologia masculina. A tecnologia, o mundo técnico associado ao masculino, que tem a ver, aí entra uma grande discussão, né, que tem a ver com Adorno, né, que tem a ver com o progresso, essa ideia do progresso da civilização moderna e contemporânea. Então, assim, o mundo, pra mim a grande sacada do filme, por isso eu achei ele genial, o mundo técnico que levou a essa falência, a essa ordem falida, que é a ordem do masculino. Essa ordem obsessiva louca que virou essa... É o Trump, né? É o Trump e o da Rússia lá, como é que chama? E o Putin, entendeu? E outros que eu não vou citar aqui, mas vocês sabem quem. Nessa ordem maluca de mundo, a mesma técnica da bomba atômica, que é do Oppenheimer, a técnica que faliu no Oppenheimer, ela faliu também no mundo da Barbie. Só que aí, qual que é o lance interessante? Que esse cinema, o que a gente assistiu da Barbie, é um cinema absolutamente técnico. Ele é tão técnico, e aí a gente tá falando sobre o hiperrealismo, né? Então, com câmeras como as que os caras têm hoje, com técnicas de luz, de computação iguais às que os caras têm hoje, tipo assim, a gente tá aqui em casa, numa filmagem doméstica, se filmando em 4K, se gravando em alta definição, a gente não é nada, a gente não tem nada. Isso aqui é uma coisa doméstica. O que os caras têm hoje é absurdo. Como não ser hiperrealista? Não tem como não ser, porque você pega o poro do rosto da atriz. E sendo tão hiperrealista, como não ser absurdo? Sim, mas é que tá, o cinema ele fugiu desse hiperrealismo por muito tempo. Com o cinema épico, com O Senhor dos Anéis, que é profundamente lúdico e ao mesmo tempo numa sociedade completamente distópica, justamente porque a arte ela teve essa definição por muito tempo de suspensão da realidade, em que ela ia te inserir em outros universos, entre os campos da fantasia, desde Harry Potter até o guarda-roupa do Narnia, entendeu? E aí, a cada vez mais, o cinema tem se olhado no espelho e pensado qual que é a função disso aqui. Que vem de uma nova definição artística que tá deixando a galera descabelada, que é com a inserção da inteligência artificial na arte. Porque a inteligência artificial, ela é um hiperrealismo que incomoda. Esses dias falaram da menina lá, que fizeram o Instagram da menina que foi construída a partir da inteligência artificial. Toda aquela polêmica em cima da reconstrução da imagem de Elis Regina. E tudo que vem em cima dessa
artificialização, mas ao mesmo tempo dessa criação. E o hiperrealismo, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é um movimento artístico da contemporaneidade. Ele foi criado ali a partir dos anos 60, 70, mas ela adquiriu numa estética, digamos assim, mais utilizada pelos artistas nos anos 90, com o Ramuak, que é um artista australiano, que incomodou pelas suas esculturas hiperrealistas e que elas causam uma certa... um certo estranhamento, que é parte da arte contemporânea, né? A arte contemporânea ela é feita para poder te causar estranhamento, te causar um espanto, porque senão ela não tá cumprindo ali o seu papel, digamos assim. E tem uma neutralidade na arte hiperrealista, tô falando dessa estética da arte contemporânea, porque ela não traz a emoção do artista em si, ele só traz o real tal como ele é, sem nenhum tipo de idealização, nem de, digamos assim, de uma teoria estética do belo. Ela não tá ali para poder criar um juízo moral do que tá sendo posto, ela é como é. E por isso ela causa estranhamento. Porque se a arte ela tá reproduzindo o real tal como ele é, acaba que a sua função é questionada. Porque a arte ela não tá aqui para nos entreter, e a Barbie não é um filme de entretenimento, quando ela traz uma crítica social tão acirrada, que faz com que a gente questione, inclusive ali no final, quem sou eu? Quem sou eu? É um trocadilho maravilhoso, porque quando se coloca em xeque que você precisa se questionar a partir da sua natureza ideal que foi constituída e que essa ficção não pode ser mais confundida com a realidade, é lógico que dá a pessoa tá bugada. E aí quando você puxa, né, a gente em literatura, não sei se a gente pode falar um hiperrealismo, né, não me lembro exatamente a gente tem realismos, vários realismos, né, mas nesse sentido a gente na literatura define como estética do absurdo, é uma coisa separada, né, não lembro de uma escola hiperrealista de literatura, não conheço. Agora, a gente vai ter, de fato, uma literatura absurda, que tem a ver com Ionesco, que escreveu a cantora careca, escreveu O Rinoceronte, que são peças de Ionesco. É o nome dele? Eugene Ionesco, sim. Tá. O Rinoceronte é uma peça em que as pessoas começam a virar rinocerontes. Eu vi uma encenação maravilhosa, eu vou escrever aqui embaixo o nome do grupo que eu assisti, cara, vocês quebraram tudo, foi uma coisa mais incrível da minha vida, talvez. E aí, basicamente, todo mundo começa a virar rinoceronte, não sei se é metáfora do fascismo, do que é. Eu sei que a peça, o Ionesco não gostava de ser chamado de hiperrealista, de absurdo, porque pra ele o teatro do absurdo era claramente uma crítica da realidade. Então o nome absurdo, ele oculta que na verdade é uma estética profundamente social. Já que a realidade é absurda, então vamos mostrar a realidade com chave invertida para que as pessoas percebam o quanto existe uma surrealidade, digamos, na realidade do dia a dia. E aí, acho que encaixando tudo, né? Você vai ter, por fim, na minha leitura, claramente esse filme batendo nesse ponto, tanto dessa questão técnica, da luz, da plasticidade, quase metalinguística que ele deu o tempo todo pro filme, junto com o esgotamento desse mundo tecnicista, levando a uma crise, a uma reflexão. Não acho que é à toa que tantos filmes estão vindo com temáticas do absurdo. Como que chama de onde que a gente tá vendo? Babilônia, estética do absurdo. Que mais que a gente viu recentemente que tem isso aí? Estética do absurdo. e outra coisa que pra mim esse filme faz genialmente, dissolver claramente as fronteiras entre comédia e drama, entendeu? Acho que não tem mais espaço pra essa separação aristotélica, drama, comédia. No Oscar, a comédia nunca ganha prêmio. Assim, eu acho que isso já se esgotou, a gente já passou dessa parte. E quando que você dilui? Com o absurdo. Porque o absurdo é um drama rindo, um drama rido, né? O drama com riso. Mas o que eu mais gosto nessa nova tendência do cinema, que vem dos anos de 2010 pra cá, é ele finalmente ter abandonado o apelativo. O excesso. Sim. É uma zoeira com o apelativo. Os filmes dos anos 90, eu adoro, não me entendam mal, mas era de uma... Nossa, de um excesso. Você só vê isso, na verdade, que eu adoro. Era só ver isso. Era assim, o homem é preso, aí ele é estuprado, aí ele morre, a mãe dele morre, a namorada dele morre, o pai dele morre, e aí ele chega numa situação completamente excedida de qualquer possibilidade humana de catábase. Catábase até Nossa senhora. Catábase descer aos infernos, porque não sabe. É tudo uma grande
potencialização do sofrimento, para poder enaltecer o arco de reviravolta que a narrativa tem, para poder transformar o alívio do personagem no final, deles muito mais aliviado por causa de tudo que ele passou. E isso, inclusive, justifica muitas dualidades morais que vão tendo no decorrer do filme, para que esse arco de redenção, ou para que esse amor que ele quer viver, ou sei lá, ou pela morte que ele sofreu, e aí esse moralismo, esse fundo moral tá sempre batendo na cabeça, pra que te lembre o tempo todo de que aquilo ali é ficção, mas olha só como a sua vida é muito melhor desse personagem ali, ao lado, à espera de um milagre, entende? Ou esses filmes clássicos dos anos 90 e por aí vai. Parasita é outro que brinca com isso também. O Parasita. Mas aí a grande... Aí esses filmes que tem essa tendência de 2010 pra cá, e o marco é o Christopher Nolan, o Batman Begins, se eu não me engano é de 2008. Ele que vai trazer essa coisa desse personagem que tem um sofrimento posto, mas ele é negociado com o real o tempo todo, sabe? Mas de qualquer forma, esse cinema hiperrealista, ele vai muito mais do razoável do que necessariamente precisar colocar o personagem numa situação total ali de um risco extremo, sabe? E aí, o filme que me veio à cabeça com total clareza é A Baleia. No filme da Baleia, o personagem tá numa situação extremamente complexa. Hiperrealista. Hiperrealista, mas eu assisti o filme inteiro esperando uma catástrofe, e essa catástrofe, ela não veio, cara. E eu achei isso maravilhoso. O filme do Parasita, a catástrofe, quando ela vem, vocês já estão tão inseridos, você já tá tão assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que acaba que o absurdo, ele se sobrepõe à própria dinâmica que o filme te coloca. No Frigir dos Ovos, a ideia de que essa estética, ela vem pra poder questionar que, de fato, o cinema, ele ainda está um momento atrás do real. O real ainda é muito mais absurdo. O real, ele é tão caricato que, às vezes, a gente não recepciona ele direito. Ele é tão demais que a gente não assimila. E a arte, ela vem como uma forma de trazer isso um pouco mais mastigado para que ele fique mais tolerável. A beleza da arte tá nisso aí. E além disso, você tem uma questão que pra mim é uma das coisas mais me interessa assim, em arte, que é sobre o esgotamento dos gêneros, né? Então, os gêneros, inevitavelmente, eles se transformam em outros gêneros, eles se transmutam, eles se comem todos. E eu acho que com o esgotamento desse drama e daquela comédia muito caricata que o cinema produziu por muito tempo, o absurdo acaba sendo um ponto comum e acaba sendo um ponto de fuga para que o cinema também renove a sua linguagem. Até porque ele está respondendo, como a gente falou, a tecnologias que são, assim, absurdamente avançadas. Então, quando o Jurassic Park criou o primeiro dinossauro 3D, o pessoal ficou uou, né? E hoje a gente cria aqui, né? Se bobear, a gente cria uma coisa muito melhor aqui. E aí, como é que você responde a essa linguagem, né? Que é tão real que chega a se absurdiza. E aí eu acho que, de fato, pra mim, esse filme coroa, junto com outros filmes, uma espécie de uma consolidação de um gênero novo. Tem muita coisa acontecendo no campo do absurdo e isso não acontecia 10 anos atrás. Isso me faz lembrar o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A A24, precisa ver o que é isso. Eu assisti 2 vezes já. Eu não... Teve uma hora no filme que eu parei e falei assim, porque eu assisti em casa, né? O que tá acontecendo? Porque a A24 é uma dessas produtoras que ela tá justamente trazendo o cinema sem vergonha dessa nova linguagem. Porque o cinema, ele é, por incrível que pareça, extremamente conservador. Ele pega uma fórmula que dá certo e ele vai insistindo nela até esgotar, até chegar no ponto que ninguém aguenta mais. E aí vem alguém e revoluciona isso aí. Porque a gente pensa que filme é feito de bilheteria, né? Barbie foi um dos filmes mais assistidos do ano. Parece que eu vi isso. Ele bateu recorde de bilheteria no último final de semana. E apesar da gente achar que um filme comercial, foi outras críticas que eu escutei também, é só um filme pra vender Barbie, um filme pra vender um feminismo comercial, que é a tendência do cinema nos últimos tempos. E eu concordo de certa forma. A gente também não pode, sim, achar que a Barbie empoderada agora, entendeu? Sobre essa questão feminista, a título de outro vídeo para ser debatido, mas a Greta, a diretora, ela tem uma proposta de iniciar um debate que é de uma forma honesta, até porque ele é um filme mainstream, não dá também para trazer referências
teóricas pesadas do feminismo ali, apesar Mas de tá ser tudo um lá, filme, né? tá tudo Tá uma lá. súmula dos últimos Isso, anos, tá que tudo é lá. acessível. Mas Até o muro do Trump tá lá. até o muro do Trump tá lá. Tá sim. tudo mesmo. Sim. Por mais que o filme traga essas questões, a bilheteria, que é feito pra movimentar dinheiro, e é mesmo, mas o cinema não é isso. O cinema é inovação. Cinema, ela é uma linguagem feita pra te transportar pra dentro de uma outra forma de pensamento que você não tinha pensado em como seria. Então, essa ideia de... Não tô falando que Barbie também é um filme totalmente revolucionário. Imagina. Isso fica por conta do Bruno aqui, que tinha como referente os filmes do Clint Eastwood. Não tô dizendo isso. Na verdade, não Mortal tem Kombat. nada. E Mortal Kombat são as duas grandes referências do Bruno. Mainly. Estressando a vida. Fatality, Babality, tudo, pois é. Não tô dizendo que Barbie é um filme revolucionário. Longe disso. Inclusive, a grande questão sarcástica e irônica do filme é porque ela utiliza de uma estética profundamente fofa, nosso querido rococó, cheio de grandes tons pastéis. É luz pra tudo que quanto é lado. funciona. Tons pastéis é fofo, todo mundo ama tons pastéis. Os meus alunos sabem o que significa um tom pastel, viu? Porque eu utilizo muito dessa capacidade que os tons pastéis e o rococó têm de te levar para um estado de alienação e de ser acrítico, porque a estética rococó ela é utilizada como uma forma de enaltecimento da aristocracia. Então, ela utiliza da linguagem conservadora para poder, a partir dela, criar justamente esse nó no sistema, que é o que a Barbie acaba fazendo no final, quando ela diz: nós vamos nos infiltrar para poder reaver o poder ou reaver o controle da situação. Porque no final das contas, é o que as mulheres fazem. A gente não luta contra o patriarcado e o machismo de frente. Você não vai bater boca com o seu chefe, você não é louca, entendeu? Como é que você faz? Você vai entendendo como que dentro do sistema você pode utilizar a própria masculinidade frágil ao seu favor. E é por isso que eu vi tanto homem chorando na internet, vi com tanta dó, tadinho, tão oprimido pelo matriarcado, olha como as mulheres oprimem os homens. Bom, já passou de 25 minutos. A gente vai embora. Tem uma coisa só interessante, tem uma pesquisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo, de um sexólogo espanhol. A tese dele é de que nós não somos monogâmicos, o ser humano não é monogâmico, mas para isso ele se apoia no estudo de vários antropólogos, e aí ele pega várias pesquisas e basicamente 80% dos povos humanos estudados por esses antropólogos de fato não eram monogâmicos. Mas o interessante não é isso, o interessante é, desses não monogâmicos, os grupos liderados por homens eram mais violentos, ou seja, quando os homens tinham várias parceiras, essas sociedades eram mais violentas. E os grupos liderados por mulheres, quando as mulheres tinham mais parceiros, eram menos violentos. Tá querendo dizer alguma coisa? Eu tô querendo dizer que, de fato, vocês têm... Você quer conversar não, sobre isso? não, eu só tô dizendo que as minas têm que tomar logo o controle de tudo mesmo. Porque ninguém aguenta mais Trump e Putin querendo botar fogo no mundo. Bom, mas o Trump já foi, meu filho. deixa o Trump. 29 minutos de vídeo. Eu sou me banho. Eu pensei num jeito bem legal da gente fechar esse vídeo aqui. Me conta. Deixa eu tocar uma música no violão. Mas quem toca vídeo no violão? Tchau, chega! O que você acha dessa música, Sofia? Quanto tempo vai demorar isso aqui? 14 minutos. Tchau. Sofia?